Oi, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o maritoso, que é tipo um sonho italiano maravilhoso. Você precisa conhecer se você ainda não sabe o que é essa receita. Esse é o nosso episódio 8 da série Catarina Venturelli em busca da alma italiana. E essa série foi criada com muito carinho após eu passar 30 dias na Itália desbravando os sabores de norte a sul. Oi, eu sou a chefe Catarina Rizzi e esse é o meu canal, seja bem-vindo. Eu sou formada em gastronomia e nutrição com experiências tanto no Brasil quanto fora do Brasil em restaurantes renomados e estrelados. E essa é a minha nova série Desbravando os Sabores da Itália com receitas 100% italianas. E no episódio de hoje, como eu já expliquei, a gente vai aprender a fazer o maritoso. O nome não é lá muito bonito, mas esse doce, e é um pão doce, é maravilhoso. Essa receita é uma receita bem clássica romana e o nome vem de marido. Então reza a lenda que se dava de presente de casamento esse doce e também reza a lenda que ele era um doce de uma época de quaresma. Então tem várias histórias sobre esse doce, mas eu gosto dessa que se refere a casamento por conta do próprio nome dele. E como eu já falei, ele é similar a um sonho, a massa doce dele é como se fosse um pão brioche, só que ele não é frito, ele é assado. E o recheio dele é bem leve, é feito a partir de um chantilly fresco, que eu vou ensinar tudo nesse episódio de hoje. Então bora conferir essa receita maravilhosa e aprender o passo a passo para não errar? A gente vai começar ativando o nosso fermento biológico seco aqui no leite morno. Então é mais ou menos 1 grama, só uma pitadinha, em 75 ml. Essa receita ela vai render mais ou menos uns 6 maritosos, né? Pode ser 3 grandes e 3 pequenos, ou então ali em torno de 4 a 5 grandes. Então a gente vai deixar ele aqui enquanto eu vou pesando os outros ingredientes. Para essa receita eu vou utilizar a minha farinha favorita da Venturelli, que é a Puríssima. Para mim, ela é aquela que serve para qualquer receita e fica perfeita. Se você não tiver essa, tiver a gourmet ou a alma italiana, também funciona. Vou colocar aqui 250 gramas. Vamos colocar 50 gramas de açúcar, lembrando que é um pão doce, por isso que é uma quantidade um pouco maior de açúcar. Um ovo inteiro. Vamos colocar um pouquinho de baunilha. Aqui eu estou utilizando o extrato da fava da baunilha. Caso você tenha dúvidas sobre pasta de baunilha, extrato, fava, essência, segue aqui abaixo o link onde eu te explico a diferença deles, mas o que eu sempre falo é fuja da essência, que ela é 100% industrializada. Então aqui, como ela é bem natural, eu vou usar só algumas gotinhas para dar um sabor. E vamos colocar então agora o leite com o nosso fermento. Além disso, a gente vai utilizar também manteiga, 50 gramas, e raspas de uma laranja. Só que esses dois ingredientes, eles vão entrar só depois de a gente já ter desenvolvido bem o glúten dessa massa. Então a gente vai começar misturando bem nossos ingredientes na velocidade 1, depois a gente vai aumentando até começar o processo de sova. Se precisar ajustar um pouquinho mais de leite, não tem problema, pode colocar, porque às vezes o tamanho do seu ovo é maior ou é menor, ou até mesmo a umidade da sua farinha, dependendo de como está a sua região. Vai adicionando, se você vê que a massa está muito seca, que ela não forma uma massa homogênea, vai adicionando um pouquinho mais de leite, bem aos poucos.
Agora sim, ó, esse é o ponto. A massa fica bem firme, mas ela já descolou aqui da batedeira. Então a gente vai sovar por mais ou menos 5 minutos para daí depois adicionar a nossa manteiga, onde vai deixar essa massa mais lisa e brilhosa. Agora sim, ó, com a nossa massa, com o glúten já bem desenvolvido, a gente pode começar a adicionar a nossa manteiga. Então a gente vai colocar um pedacinho de manteiga por vez e deixar ela aí incorporando nessa massa. Parece que vai dar tudo errado, ela começa a querer se separar, mas é o processo de emulsão. Então depois que a gente sovar bem, vai ficar bem lisa e brilhosa. Ó, então totalizou mais ou menos aqui 10 minutos todo o processo de sova. A gente já tem uma massa bem mais lisa e brilhante, bem macia. E aí agora a gente vai deixar essa massa mais ou menos umas 2 horas fermentando em temperatura ambiente, dentro de um bowlzinho. Tava bem lisa, bem brilhosa, mas eu esqueci da raspinha de laranja. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouquinho e levar para bater por 1 minutinho só para incorporar essas raspinhas. Nem deu 1 minuto. Foi só mesmo para misturar. E aí aqui a gente já faz a nossa bola de novo. Prontinho. Bolinha feita. Coloca um plástico por cima e deixa essa massa crescer, criar bastante bolha, dar uma estufada, para daí a gente fazer a modelagem e ir para nossa segunda fermentação. Então, o nosso maritoso cresceu por 2 horas. Agora a gente vai para a modelagem, para ir sim para a fermentação final. Então, para essa modelagem, a gente vai pesar 100 gramas para fazer o tamanho correto. E aí vai dar em torno, ó, de 4 massas e mais uma um pouquinho menor. Se a gente quiser, a gente pode igualar, tira um pouquinho de cada aqui. E aí a gente faz todas do mesmo tamanho, na faixa de 95 gramas. Então agora a gente vai pegar essa massinha e a gente vai bolear. Como é que a gente vai fazer esse processo? É bem simples, ó. A parte mais lisa da nossa massa a gente vai virar para baixo e a gente vai puxando as pontinhas dela até formar uma trouxinha. Então, formei essa trouxinha, vou virar para baixo, já tenho uma bolinha muito mais lisa. Agora, com esses 2 dedos, eu vou fazer esse movimento de tesourinha e, ó, vou ir fechando essa minha bolinha lá embaixo. Posso fazer dessa forma ou posso fazer nesse movimento aqui, de dedão e puxar com a mão. Mas eu acho que para início é mais fácil esse aqui. Então, faz essa bolinha. E agora, a gente vai deixar ela, ó, num formato um pouquinho mais alongado, que é mais clássico do maritoso. Então, faz a bolinha e dá essa alongadinha. Já podemos pegar ela e levar aqui para nossa forma, para deixar ela crescer para a segunda fermentação. Então, ó, vou fazer de novo, puxar aqui para o centro. Vira, faz uma bolinha e aí dá uma alongada nessa massa para ficar no formatinho que a gente deseja. E é só repetir o processo com todas as massinhas.
Agora, para deixar essa massa crescer para nossa segunda fermentação, a gente vai cobrir com aquele mesmo plástico para proteger e não ressecar as nossas bolinhas. Deixa num lugar quentinho e aí vai mais ou menos de 2 a 4 horas. Então, maritosos, bem crescidos já, bem gorduchos. Olha a diferença do tamanho. Quando a gente aperta, a gente também sente que tem bastante ar. Então tá perfeito. Agora a gente vai levar ele para assar. A gente vai assar em forno de 170 graus por mais ou menos 15 minutos. E para ele ficar mais bonito, a gente vai fazer um egg wash, que nada mais é do que banho de ovo, né? Então aqui eu coloquei uma gema e um pouquinho de água para ficar mais fácil de passar. E aí a gente vem aqui com um pincelzinho por todo ele. Então, ele vai dar uma coloração mais dourada e um brilho maior à nossa superfície do pãozinho. Então, agora a gente já pode levar ali, colocar no cronômetro uns 15 minutinhos. Enquanto a gente deixa ele assando, a gente já vai preparar o recheio do maritoso. Então, o recheio mais clássico é o chantilly. Para fazer esse chantilly, a gente vai utilizar creme de leite fresco. Se na sua região o creme de leite fresco é caro, como aqui na minha, então aqui está em torno de R$30 o potinho com 500 ml, 500 gramas. Então, se você tiver esse problema aí na sua região ou não for fácil de achar, o que dá para fazer é utilizar a nata no lugar e utilizar a nata junto com leite. Então, aqui a proporção é: a cada 300 gramas de nata, a gente vai utilizar 100 gramas de leite. Então, aqui eu já coloquei a minha misturinha de nata e leite. E para fazer o chantilly, o que é o chantilly? É o creme de leite fresco mais 10 a 20% da quantidade de açúcar. Então aqui eu já deixei separado. Se aqui eu tenho 150 ml de creme de leite fresco, eu vou colocar de 15 a 30 gramas de açúcar. E aí vai depender mais do teu paladar. Se você gosta de um doce mais doce, coloca ali 20%. Se gosta de um doce mais suave, coloca 10%. Então aqui eu vou colocar no meio termo, vai ficar em torno de umas 20 gramas. Vamos colocar também um pouquinho de baunilha, de gotinhas de extrato de baunilha. Já falei bastante dela por aqui, então se você não sabe a diferença de extrato, pasta, essência, fava, enfim, deixe um comentário, porque a gente tem um vídeo falando sobre isso. E eu vou colocar também umas raspinhas de limão siciliano. Que na Itália, na verdade, não é limão siciliano, né? Cada região que tem esse limão chama de um jeito. Então, que nem na Costa Amalfitana que eu tava, era limão amalfitano. E aí, se você fala que é limão siciliano, né? Eles ficam realmente bem chateados. Então, é como se fosse o nosso limão verde. Lá é bem tradicional. E aí agora a gente vai bater com o fouet. Então você pode fazer tanto com esses de mão quanto na batedeira. Então, a gente vai bater até chegar nesse ponto, que é o ponto de pico firme. Então é o ponto de chantilly. E é importante para a gente conseguir chegar nesse ponto que esteja bem gelado. Então, tanto o creme de leite fresco quanto a nata, o leite, o que você for utilizar, precisa estar bem gelado. E é legal também evitar aqueles creme de leite vegetal, porque ele tem um sabor não muito legal, não muito agradável. Então, sempre preferi esse mais fresco. Agora a gente vai passar esse nosso chantilly para um saco de confeitar. Então, a forma mais fácil que eu acho de trabalhar, ao invés de colocar na mão, é apoiar aqui num copo, porque assim a gente evita que a gente suje essa parte lateral do saco de confeitar. Então, pode vir aqui com uma
espátula. E aí a gente vai subir e ajeitar bem aqui, ó. Então vai girando para depois, na hora que você apertar, não escapar aqui por cima. Caso sobre um bom pedaço, você pode também fazer um nozinho aqui. Aí assim a gente também evita esse problema. Na hora que a gente for rechear, a gente vai cortar aqui e aí a gente já pode estar utilizando. Enquanto isso, que o nosso pão está finalizando ali de assar, a gente pode manter lá na geladeira. Então passou os nossos 15 minutos. A gente já pode tirar os nossos pãezinhos. Eles ficam com uma cor bem bonita, bem douradinho. E agora, antes de a gente rechear eles com o nosso chantilly, é bem importante que eles esfriem um pouco. Então eu já vou retirar uns aqui, deixar aqui em espera. E aí a gente vai cortar eles no meio. Por que que tem que esfriar? Porque o chantilly, ele é uma gordura, né? Então é creme de leite. Se eu colocar ele aqui quente, ele vai derreter inteiro, então ele vai perder a emulsão. Então é isso que a gente vai fazer agora, esperar mais um pouquinho e aí rechear e finalizar o nosso maritoso. Então, maritoso frio ou maritose no plural, quando a gente fala em italiano, esfriados já, prontinhos para ser recheados. Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um corte. Ó, ele tem esse formato mais alongado. A gente vai fazer um corte bem aqui no centro dele. E a gente vai fazer com que ele consiga abrir sem soltar a parte de baixo. Então, ó, uma massinha bem fofinha. E aí agora o segredo é a gente conseguir entochar aqui de recheio. E vocês vão ver que ele fica bem recheado. Então a gente vai pegar o nosso chantilly. Vamos cortar aqui com a tesourinha. E a gente vem, ó, preenchendo toda essa parte dentro dele. E você pode deixar ele assim, que é um clássico, ou você pode alisar a parte de cima. Então eu vou mostrar nesse outro. Quando eu falo em alisar, você vai vir com uma espátula, vai trazer todo esse chantilly aqui. A gente retira o excesso e fica bem lisinho assim, então também fica bem legal e bonito. Para finalizar, a gente vai colocar um açúcar de confeiteiro aqui por cima. Prontinho, maritoso ou maritose prontos para serem consumidos. Fica delicioso, incrível. Se você gostou desse episódio da série, não deixe de assistir o outro. Também não deixe de se inscrever aqui no meu canal e no canal da Venturelli. Já curte, comenta, compartilha tudo que puder fazer e te vejo no próximo episódio. Beijos!